boa noite, boa tarde, né? 6 horas da tarde, eu sempre fico nessa, se é boa noite ou boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um Cultura em Rede, nossa live, junto com o nosso secretário municipal de Cultura, Adolfo Conder. Bom, hoje a gente tem uma super convidada, escritora, psicóloga, atriz, embaixadora da paz. É coisa, viu, gente? Vamos bater um papo super gostoso, bem legal, com a Maria Paula, nossa convidada de hoje. Ela vai entrar aqui já já. Nosso secretário está também entrando. Olá! Ô, Renata, que prazer estar aqui. Obrigada, viu, pelo convite. Nós é que agradecemos a sua presença aqui com a gente, é muito bom. E o que eu acho bacana a gente está falando assim, Rio, Brasília, Rio, São Paulo, a gente está bem trocando também nesse momento de caos que a gente está vivendo. É muito importante a gente falar também um pouco de como é que está aí, né, como é que está aqui. A gente troca muito essa figurinha com os nossos convidados. O nosso secretário ele está no meio do caminho, está conectando, ele daqui a pouco está entrando aqui com a gente, mas a gente não quer atrasar nosso bate-papo. Queria que todo mundo já te conhece, evidente, mas eu acho bacana, para algumas pessoas que estão aqui nos assistindo, você fala um pouquinho da sua trajetória. Todo mundo conhece a Maria Paula, mas eu queria que você contasse um pouquinho sua trajetória e como a gente está chegando aqui hoje. Maria Paula, embaixadora da paz, psicóloga, psiquiatra, enfim, falar um pouquinho, né, como tudo aconteceu. E aí depois a gente vai tocando nos assuntos mais específicos. Então, Renata, todo mundo conhece um aspecto da Maria Paula, né? Da humorista, que faz piada, mas tem um lado B da Maria Paula que muito pouca gente conhece, que é esse lado da psicanalista, da embaixadora da paz. Então eu vou dar um passadão assim na minha trajetória, só para as pessoas entenderem um pouco. Eu nasci em Brasília, né? E eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e muito cheia de energia. E eu sou a caçula de 4 irmãos. Então eram 3 irmãos escadinha, depois de 7 anos vim eu. Então eu estava sempre querendo ser mais velha do que eu era, porque meus irmãos todos mais velhos fazendo coisas incríveis, eu também queria chegar lá. Isso fez com que uma atitude precoce tomasse conta do meu destino. Então eu entrei na UNB para fazer psicologia com 16 anos, imagina, era uma pirralha, e já estudando psicologia, fazendo anatomia, dissecando corpos humanos com 16 anos, é uma loucura. E aí depois eu saí de Brasília com 18, fui para São Paulo. Rapidamente aconteceu o teste da MTV, foi assim que eu entrei na minha carreira artística. Foi um teste, era assim, eu li no jornal que estavam recrutando todos os cargos que a MTV ia abrir no Brasil, e eles queriam VJs, eles queriam produtores, eles queriam redatores. Eu falei, nossa, VJ? Quero! Aí eu fui lá e fiz o teste. E, aliás, foram vários testes, foram meses e meses de testes. E aí, no final, eu fui uma das selecionadas para a primeira leva dos VJs da MTV. E foi muito legal, porque a gente meio que mudou a linguagem da TV brasileira, né? A gente chegou com uma pegada muito moderna, muito jovem. Era incrível. Incrível. E aí era o Zeca Camargo, a Astrid Fontenelle, eu, o Thunder e a Cuca. Na verdade, a Cuca maravilhosa e a Dani Barbieri. Nesse teste, a Astrid e o Zeca não participaram do teste porque eles já estavam na TV, eles já tinham vindo, a Astrid já vinha de um outro programa, o Zeca também. Então, os 5 selecionados foi Cuca, Thunder, Dani, Rodrigo e eu. E aí também tinha o Gastão, que fazia o programa de heavy metal. Então a gente começou essa maravilha que era a MTV, que era uma linguagem tão nova, e todos os artistas começaram a fazer videoclipe, uma cultura que não existia no Brasil. Só tinha aquela coisa careta do Fantástico, aqueles videoclipes assim, da Idade da Pedra. Já lembrou daquela abertura, né? Exatamente. E aí a gente chegou. Água.
chapar a gente. Não, é verdade. Exato, é isso mesmo. E aí chegou a MTV com aquela linguagem super moderna, cortes rápidos, câmera na mão, aquela coisa, toda uma nova linguagem televisiva foi se estabelecendo. E então eu tive a sorte de já entrar de pé direito na minha carreira, porque a gente já chegou inovando muito. E era uma coisa assim, foi um choque para mim, porque eu tinha 18 anos, né? E eu comecei, tipo, em 2 meses, as pessoas já estavam me reconhecendo na rua, e eu olhava e falava, gente, que coisa estranha, no sinal de trânsito, e principalmente no mundo artístico. Então nunca vou me esquecer, eu fui num show do Caetano Veloso, aí acabou o show, aí alguém falou, Maria Paula, vem aqui no camarim, aí eu cheguei toda sem graça, né, quietinha num canto, aí Caetano abre os braços, Maria Paula, que legal, aí ele sabe meu nome? Como assim? Imagina, com 18 anos, saindo de Brasília, olha. Desculpa te interromper, mas você é uma mulher muito forte. Você tem uma presença muito forte, né? Então, é isso. Quando você chegou, você chegou. Cheguei chegando. E aí foi esse período rápido de MTV, que eu fiquei só 1 ano e meio na MTV. E é engraçado porque às vezes as pessoas falam, você é da MTV, gente, tem tanto tempo isso que eu não vou nem comentar. E aí eu fui para a Globo, aí eu já tinha me formado, né? Porque eu cheguei a me formar em São Paulo, eu transferi minha faculdade para São Paulo, e a época da MTV era uma época muito louca, porque eu fazia MTV de dia, eu transferi minha universidade para de noite, e aí tinha um dia no último semestre que eu tinha que fazer o estágio. E o meu estágio era num hospital psiquiátrico chamado Charcot, que é dos lugares mais barra pesada do planeta. Imagina, um hospital público, psiquiátrico, com todo tipo de, né, de dificuldade. Então era muito louca a minha vida, que eu saía do Charcot ali, naquela situação punk, e aí ia, me maquiava e entrava falando de videoclipes e da Madonna e do Prince. Era muito interessante, né? Então minha vida já do começo já tinha essa pegada de universos extremos, de transitar entre universos, cenários muito diferentes. Distintos, né? Bem diferentes. Exato. Nossa, que história. Aí fui para a Globo, aí no começo eu fazia ainda umas coisas, a minha imagem era muito ligada à música, então eu fiz uma época de free jazz, Hollywood rock, aquelas coisas que tinham ainda na época. Aí eu comecei a fazer um programa que chamava Radical Chique, lembra disso? Com André Beltrão, maravilhoso. Miguel Paiva, roteiros incríveis, incríveis. E isso era um programa diário, era de segunda a sexta, 5 da tarde, todo dia, 1 hora por dia. E isso era bem uma loucura, né? Então, e eu fazia a parte ao vivo, que era no auditório com os jovens, os adolescentes. E aí, já no meio do ano, foi 1 ano só de Radical Chique que eu fiz, já no meio do ano, os Cacetas me convidaram para eu fazer uma participação. Eles tinham a revista do Cacete Planeta, além do programa na TV, e falaram, vamos fazer, faz a capa pra gente. Falei, claro, e eu já adorava, principalmente porque, não só porque eles são incríveis, mas porque eles já vinham aquela linguagem, eles também inovando, já vindo de... Né, os percussores dessa mudança do humor, né, na televisão, como a MTV também exato, veio. Exato. Então tinha tudo a ver comigo, aquela linguagem. Eles iam de programa legal e eles faziam aquelas coisas muito diferentes. E eu falei, nossa, é essa turma aqui que eu quero ficar. Esses caras têm tudo a ver comigo. E aí eu fiz, e aí era hilário, porque era uma capa de uma revista. Eu toda linda, maquiada, segurando uma franga. Maria Paula solta a franga. E era uma franga que era um animal de verdade, que fedia, e eu tinha que ficar com uma cara de quem estava adorando ali. E aí eu fiz no maior bom humor, e eu acho que eles ficaram tão impressionados de eu não ter reclamado, de eu ter encarado a franga e ter soltado a franga de boa ali, e fez um sucesso incrível a revista. Aí eles me convidaram, você não quer fazer parte do programa? Eu falei, claro, bora. E aí era eu e 7 homens. Então eu já comecei de novo nessa pegada de universos extremos, né? Porque eu sou uma pessoa que, apesar de muito bem-humorada, eu sou uma pessoa séria, compenetrada, aquela que estuda, aquela que entrou com 16 anos na faculdade e se formou com 21. Então eu sempre tive uma coisa, sabe, assim, bem centrada, bem equilibrada.
E eram 7 malucos, atordoados, falando sandices o tempo todo e mexendo com o país, né? Porque era um programa, na época não tinha temporada, na época era toda terça, o ano todo. Com o país. O ano todo, não tinha temporada. Porque hoje os programas entram, passam um tempo e depois eles saem, depois eles voltam. Naquela época não tinha isso, era toda terça, o ano inteiro. Então era uma coisa bem. A gente fez parte da vida das pessoas de uma forma muito intensa, né? Toda terça. E aí o Caceta foi crescendo também, porque no começo eles mal me davam espaço ali dentro, né? Eu fazia a abertura e o encerramento. E aí, com o tempo, eu comecei a ganhar espaço ali dentro, até que eu me tornei o que eles chamavam da oitava caceta, que eu participava de todas as cenas e de todas as situações. E era muito legal. Caceta, você era. Era. Não como, né? E era muito legal. Foram 17 anos de Caceta Planeta. Gente, gente, não faz a conta, não, tá? Caiu aqui. 17 anos. Mas era muito interessante porque a gente fazia uma crítica social muito intensa, a gente fazia uma crítica ao cenário político e principalmente uma crítica à própria Globo. Então isso era o mais bacana, porque acabava a novela das 8 e imediatamente, eles não botavam nem intervalo. Acabava a novela das 8 e a gente já entrava com os personagens da novela das 8. Ela adorava. E era muito legal. Era muito legal. E era feito com muita criatividade, muita inteligência, roteiros muito bem escritos. Então era, apesar de ser uma bobajada, vamos dizer assim, porque era piada o tempo todo, mas o negócio tinha ali um peso de crítica mesmo, de você refletir sobre o que está acontecendo no país, inclusive enquanto produção cultural, enquanto ficção. Que tipo de ficção estamos oferecendo ao nosso público? Quais são os assuntos? Esses assuntos são pertinentes ou são absurdos? Então a gente fazia esse paralelo e mostrava para o público. E era muito legal, porque os atores, os autores, geralmente adoravam as nossas sátiras. De vez em quando, um ou outro magoava. A primeira imagem que me vem na cabeça agora, o Tony Ramos. Os pelos saíram. Da camisa. Era genial. Era muito engraçado. Mas de vez em quando, então, alguns ficavam meio magoados, mas não era comum, de jeito nenhum. Gente, eu assistia direto. Eu era fãzão. Delícia. E aí, paralelo a isso, então, eu continuei a minha formação. Eu me formei em medicina chinesa no Instituto de Acupuntura do Rio de Janeiro, IARGE, e eu continuei também, fiz a minha formação em psicanálise com Jacob Pinheiro Goldberg, e então tem esse lado B, que as pessoas não imaginam, ninguém sabia, mas esse lado B foi cada vez mais fazendo sentido para mim. E aí, quando de repente, do nada, teve aquela tragédia na nossa vida, que foi a morte do Bussunda, aos 43 anos de idade, em plena Copa do Mundo, que foi uma coisa que desestruturou assim barbaramente o grupo e tudo que a gente fazia passou a ser um esforço, vamos dizer assim, porque doeu demais, doeu demais. Renata, você não imagina, os primeiros meses assim, sem Bussunda foram... Não gosto nem de lembrar, porque foi uma coisa surreal. Foi da Angélica. Sim, foi complicado. Isso você vai voltar aí continuando a sua trajetória, mas quando você fala, eu fui produtora dos Titãs. Quando eu me vi no meio daqueles 7 homens, assim, eu viajando, fazendo turnê. Então você sabe bem o que eu estou falando. Era uma loucura. 7 poucos, né? Porque imagina, estou falando em 90. Não, e nesse paralelo, então você sabe exatamente do que eu estou falando, porque os Titãs, assim como os Cacetas, eram o que tinha de mais revolucionário, né? O que tinha de mais para frente, vamos dizer assim. E a
o falecimento, a perda da Cássia Eller, naquele momento, para o Nando também, né? Ali também foi drástico, a gente foi muito louco. Só interrompi para falar que eu vivi um pouco essa história também, assim, ficar entre os homens, de ter é óbvio que a sua relação com o Sunda, a relação de você como grupo é diferente, mas enfim, vamos lá, vamos tocando. Aí foi um baque, né? Quando ele morreu foi um baque muito forte. E aí eu tive vontade de inventar novos rumos e viver novas experiências. E aí eu aproveitei o término do Caceta para voltar para a psicologia. E aí eu fui fazer mestrado na UNB, em Desenvolvimento Humano e Saúde. E aí eu comecei, eu já vinha de uma pegada de campanhas. Eu sempre tive um olhar muito preocupado com o social, eu sempre tive um sentimento de responsabilidade até por essa imagem tão, né, tão incrível. Parece que é uma chave mestra, que eu abro todas as portas, porque as pessoas olham para mim e abrem os braços, e seja o lavador do carro ou o dono da companhia, as pessoas me acolhem com muita alegria, respeito, intimidade, porque foram 17 anos fazendo com que essas pessoas dessem boas risadas. Né? E além disso, tinha um lado muito social, muito bacana do Caceta. Muito importante. Exatamente. Né? Muito exatamente. importante. Vocês muito. Então, isso também deve ter feito uma diferença aí de você seguir esse trabalho seu, já vinha. Exato. Já estava vindo nessa pegada. E aí eu comecei. Quando a minha filha Maria Luísa nasceu, que agora já está com 16 anos, eu fiz a campanha de aleitamento do Ministério da Saúde. E nessa campanha eu falava: aleitamento exclusivo, não dê nem água nem suco para o seu bebê, só leite materno. Só que o Ministério da Saúde preconizava 6 meses de aleitamento exclusivo e o Ministério do Trabalho não garantia 6 meses de licença maternidade. Eram 4 meses. A mulherada começou a me parar na rua e falar: poxa, como é que é isso? Aí eu falei: gente, tem alguma coisa errada aqui. Vamos rever? Aí, não, pois é, vamos fazer então outra campanha. Eu falei: então vamos embora, vamos lá. E aí fomos fazer a campanha dos 6 meses de licença maternidade. E deu certo. No dia que me ligaram de Brasília e falaram: mudou a lei, Renata, me deu um arrepio, me deu uma coisa. Eu falei: como? Eu posso mudar a lei? Opa! Que coisa incrível! Por isso que eu te falo essa coisa da responsabilidade. Eu acho que os artistas, principalmente esses de grande repercussão na massa mesmo, a gente tem uma responsabilidade social, porque a nossa imagem, as pessoas param para ouvir o que a gente está falando. Então a gente não pode ficar falando só, sabe, egotrips, e nem só a ficção. O que é legal também, é maravilhoso fazer arte, mas existe um lugar que é o lugar da consciência, né, de você ajudar a sociedade a se ver, a pensar nas opções que está fazendo e ir rumando novas direções melhores, mais justas, mais amorosas. Isso começou a fazer sentido demais para mim. E aí, depois dessa campanha da licença maternidade, aí eu fui para as penitenciárias, a gente fez salas de amamentação dentro das penitenciárias, olha que lindo isso. E aí eu ia e fazia palestra para as mulheres. Mas você não tem ideia, Renata, da quantidade de bebê que nasce dentro das penitenciárias brasileiras. Imagina um bebê, ele não foi nem julgado, mas ele já nasce condenado. Não, muito séria a situação. E na maioria das vezes, por crimes assim, uma trouxinha de maconha que foi levado, sabe, umas coisas que você fala: como assim? Como assim? E o recorte social, assim, a maioria mulheres negras, mulheres pobres, sabe? Então tem essa coisa da injustiça social no Brasil que é tão gritante, e ela está na raiz da violência. A miséria está na raiz da violência. Então eu comecei a perceber que a gente precisava começar a criar novas reflexões, novos caminhos para que esse país pudesse sair, parar de repetir
de reproduzir as violências. E aí comecei cada vez mais a me envolver. O mestrado de psicologia era em desenvolvimento humano e saúde. E o humano é isso, é você ter noção de que o seu bem-estar está diretamente ligado ao bem-estar do outro. Não tem essa de achar que se o outro não está bem, você também. Agora na pandemia isso ficou claro, né? Eu ia falar isso assim. Eu sempre falo quando eu estou fazendo uma live, eu juro para você, eu acho que as pessoas podem mudar assim, eu acredito que de alguma forma, assim, eu mudei. Então eu acredito assim, eu mudei. Eu olho, não que eu não olhasse para o lado, mas eu olho de uma outra forma. Claro. Sensibilizou todo mundo. Muito mais afeto, com muito mais atenção. Não que eu não tivesse, eu sempre digo, eu sou uma pessoa muito ligada. Quando você falou da questão eu posso mudar a lei, uma das grandes paixões, a mosquinha quando me mordeu na gestão pública, são 15 anos de gestão pública. Uma das coisas que me faz continuar aqui, né? Não é o salário, é porque eu posso mudar alguma coisa. A gente pode fazer alguma coisa, sabe? A gente tem, por alguns momentos, uma caneta na mão que a gente faz uma diferença. Então, isso é que me encanta. Eu poder... Saiu, né, Paula? Ah, tá aí. Voltou. Eu poder mudar a vida de uma pessoa, de um grupo, brigar por algo. E aí, voltando, né, o que a gente estava falando sem ser isso, meu Deus, deu um branco aqui agora. Maria Paula voltou? Acho que deu um probleminha aqui, gente. Já vai voltar. Peraí. Voltou? Não. Peraí que eu vou... Eu acho só sua voz. Só minha voz? Faz parte, gente. Ao vivo, online. Ao vivo é assim. Eu vou desligar e ligar de novo, então, tá? Eu vou sair e voltar? Será que é isso? Tudo certo, Gui? Sair e voltar? Ou o que você acha? O que eu faço, Gui? Ah, achei. Não, eu achei. Aqui. Achou? Voltei. Desculpa, voltei. Não, fechado. Mas é isso, assim. Aí quando você fala... a gente pode mudar. Eu acho que a gente vai sair um pouco melhor dessa pandemia, sabe? Você vê a quantidade de pessoas que eu vejo, artistas, pessoas mais que nunca fizeram nada, menor esforço, hoje estão fazendo. E é isso que você está falando, precisa fazer sim. Vocês ganham no sentido assim, mais que a gente, porque realmente vocês são pessoas que estão ali dentro da casa, sabe? Vocês são ouvidos mesmo, você é recebido em qualquer lugar. Então, vocês têm que chegar, vocês precisam chegar à frente. Esse movimento tem que existir. A gente está vendo esse movimento crescer. É uma desigualdade, é uma desarmonia total, né, nesse país. Você falando, eu já fiz trabalhos também em presídios aqui no Rio, é inacreditável. Nas comunidades todas aqui, na maioria eu trabalhei. Então, não, e olha, Renata, eu estava falando do negócio da pandemia ter trazido essa consciência para a gente, né, do outro, de que o que traz sentido na experiência da gente é o outro. E isso ficou claro agora. E para o bem e para o mal, porque a doença do outro me contamina, a minha doença contamina o outro. Então a gente tem que prestar atenção em tudo que a gente faz. A partir de agora ficou claro. Não tem mais, não, desculpa, eu não percebi. Oi? Desculpa. Agora não há mais desculpa nenhuma. Não dá mais para agir distraído. Agora é focar e ter muita responsabilidade em cada passo que você dá. Porque são tempos muito extremos. A situação é muito grave. O que o país está passando é muito grave. Eu não sei se você está acompanhando os boletins da ONU. A previsão são 40 milhões de brasileiros passando fome nos próximos 2 meses. Isso é tão sério que aí o nome do seu programa que a gente está aqui fazendo, de rede, faz mais sentido do que nunca, porque só enquanto rede que a gente vai conseguir encarar esse desafio.
porque está muito séria a situação. É o coletivo, é a rede. É o coletivo, é o coletivo. Acabou, tira o foco do individual, acabou o negócio. É coletivo, é o coletivo. Então, as grandes empresas, você vê empresas que não, bancos, todo mundo, as pessoas começaram a se mexer. Gente, acabou. Brasil, você vê o que está acontecendo. Então, assim, são os grandes empresários, amor, levanta daí, podem, sabe? Os grandes artistas, assim, tem os governantes, gente, levanta, vamos embora juntos. E nessa hora tem que parar, não tem partido. Não tem partido, não tem nada. É a hora de se unir, exatamente. Sabe? Vamos assumir uma responsabilidade de cada um, que lhe cabe, vamos botar isso para funcionar. Porque realmente é muito triste. Eu nem gosto de falar isso, mas é que a gente está tocando nesse assunto. Eu perdi minha mãe, tem 2 meses, por Covid. Então, assim, eu senti na pele também. Além da gente estar vivendo isso, né, no nosso país, eu senti dentro da minha casa. E é aquela coisa de você sempre achar, aqui não vai chegar, né? Aqui não vai chegar. A gente de vez em quando faz isso. Eu não vou. Não, aqui não vai chegar. Chega assim. Chega para todo mundo, e é para todo mundo. Não importa se o cara é milionário, chega para todo mundo. As ilusões de superioridade, de inferioridade caíram por terra nesse momento. Total. Então, total. Então é a hora para a gente se rever e para a gente mudar o rumo que a gente estava indo. Então, esse rumo, aí chegamos à Embaixada da Paz, né? Então, volto ao Brasil, Caceta e Planeta acaba, eu retorno para minha cidade natal. Desculpa te interromper, deixa eu só dar um comunicado aqui. O secretário não está conseguindo entrar, ele está no carro. Então, assim, peço desculpas a todos, mas vamos continuar, eu e Maria Paula. Ele está tentando, não sei se vai conseguir, pelo visto, ele está no meio da ponte, então assim, ele não pode nem parar. Não consigo nem parar. E está caindo, entra e cai. O Gui está me mandando aqui, enfim, se ele entrar, a gente manda um beijo para ele, mas manda nosso papo, tá uma delícia. Bora, só para dar esse toque. Não, mas então, isso aí eu volto para Brasília, faço esse mestrado, e aí começo. E aí, na época que eu fiz as campanhas de aleitamento, de doação de leite humano, eu ganhei o meu primeiro título. Recebi o título de embaixadora da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano. Olha, os meus títulos são os melhores, vamos combinar. Primeiro, garota propaganda das organizações Tabajara. Aí depois um upgrade para embaixadora da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano. Com as campanhas que a gente fazia de doação de leite humano, a gente conseguiu diminuir os índices de mortalidade infantil. Metas que a gente tinha para 7 anos, a gente conseguiu diminuir para 2. Uma coisa, por isso que eu falo, dá para mudar. Quando a gente começa a fazer campanha grande para massa, as pessoas se mobilizam e aí a gente muda. Porque eram bebês prematuros que estavam dentro de incubadeira nas UTIs neonatais e eles morriam ao ser alimentados pelas fórmulas. Mas se as mães doavam e chegava... Era uma parceria com a Fiocruz também, genial, que pasteurizava o leite, as doações de leite e distribuía pelas UTIs neonatais. Distribui, isso ainda está rolando, não parou. E distribui, e aí a probabilidade desses bebês recém-nascidos precocemente e que estão enfrentando desafios grandes, sobreviver é muito maior com o leite humano. Então, olha, sabe assim, cada coisinha que eu fiz, o retorno foi tão gigante que eu falei, cara, eu vou focar toda a minha energia, todo o meu tempo, toda a minha inteligência, toda a minha expertise em comunicação, eu vou focar nisso, porque é isso que faz sentido para mim. E aí eu recebi esse outro título de embaixadora da paz, e aí dentro, e é assim, a gente tem uma sede dentro do Jardim Botânico. Conta pra gente. Em Brasília. Tarefa embaixadora da paz. Coisa mais linda. Tem uma sede dentro do Jardim Botânico, uma embaixada, né? Brasília tem todas as embaixadas, então eu trabalho muito com o corpo diplomático, várias parcerias com outras embaixadas, então tem várias linhas de atuação. Então tem a questão diplomática, por exemplo, veio a rainha da Suécia,
chegou ao Brasil, então eu fui recebê-la e aí fui mostrar para ela alguns lugares onde trabalham com garotas que foram que sofreram violência sexual. Não sei se você sabe, mas a Rainha Silvia tem esse tipo de atuação também lá na Suécia. Então a gente vê onde é que o discurso se encontra, e aí a gente faz disso um assunto. Um assunto. Exato, um assunto. E aí já cria parcerias. Então, tem essa pegada, né? E aí, por exemplo, eu fiz já muito com a Embaixada da Índia. Por exemplo, o guru Ravi Shankar, que é um guru da arte de viver, não sei se você já ouviu falar, eles fazem meditações incríveis. E ele estava vindo, ele foi para a Colômbia, participou do processo de pacificação da Colômbia, ele estava trabalhando com as Farc. Ele estava ensinando a galera das Farc a meditar. Olha que coisa linda! E eles conseguiram. Eles conseguiram. Eles desestruturaram toda uma guerra civil e um processo de extrema violência por essas vias da cultura de paz. E aí ele estava voltando, parou no Brasil, eu o recebi, na época era o Temer. Era o Temer que era o presidente. E aí, imagina, quando era o Lula, eu ia, quando era a Dilma, eu ia, aí entrou o Temer, eu vou. Liguei para a assessora, oi, aqui é a Maria Paula, gostaria de marcar uma audiência, ela, pois não, tal dia, tal hora, chego eu lá com o guru indiano, apresento ele para o Temer, e aí o guru começa a ensinar o Temer a meditar, e a gente faz o seguinte combinado, poxa, Temer, antes de assinar, antes de usar essa caneta tão poderosa que você tem nas mãos, faça sempre 1 minuto de silêncio. Permita que o intangível, né, o maior do que a gente, do que a nossa capacidade, possa te tocar. Permita que as luzes, as inspirações superiores possam te conduzir. Se ele fez isso ou não depois, eu não sei. Mas que ele combinou que ia fazer, ele combinou. Olha que lindo isso. Olha que tarefa de embaixadora da paz chegar para um presidente, ter acesso ao presidente, levar alguém nesse nível de sofisticação e propor. Então, eu estou sempre propondo. Então, eu faço treinamento no QG das Forças Armadas. Então, eu fiz já um exercício que era uma simulação de guerra, e tinha gente da OTAN, e tinha gente da ONU, e eram generais do mundo todo, e tinham 2 mulheres, aí de novo, né, eu no meio dos homens, 2 mulheres, a mulher da ONU e eu. E aí a gente recebeu esse treinamento. E aí, em outras situações, assim, na Embaixada do Cazaquistão, que a gente estava fazendo uma campanha para desarmamento nuclear. Então, sabe assim, tem essa questão grande, né, grandiosa das autoridades. Aí tem a vertente que é mão na massa, que é presídio, que é periferia. Então, eu fiz um treinamento com moleques do Lixão, por exemplo, de Brasília, que tinham sofrido já todos os tipos de... Você pode imaginar o quê. E aí, trazendo esses garotos para a realidade pacificadora. Então, fazendo um trato com eles. Olha aqui, você quer ser um embaixador da paz? Quero. Então, quando você estiver dentro de campo jogando futebol, se lembra que adversário não é inimigo. Quando você estiver prestes a perder o jogo, não comete a falta, não. Não seja expulso de campo. Isso aí. Foca na bola. Foca no que você tem de melhor. Sabe? E aí a gente dá o... Olha, vou te mostrar aqui o nosso bottom. Empoderar. Empoderados. Dá sensação de pertencimento. Exatamente, a gente tem que fazer isso. É isso, a saída é essa. Aí dá um botãozinho desse pro moleque, olha que bonitinho. Ai, que é a logo da Embaixada da Paz. Que é uma espiral que vira um sol. Isso aqui é um sol. É uma espiral que vira sol. Isso aqui veio do I Ching. No I Ching, o oposto de paz não é guerra. O oposto de paz é estagnação. Olha que interessante isso.
E aí isso fez sentido para todo o meu treinamento, né? Quando eu estudei medicina chinesa, eu me lembrei dos corpos. O corpo humano tem um mapa por onde cada órgão tem um fluxo de energia. E a doença se estabelece nos lugares onde a estagnação acontece. Aí eu tive uma sacada, eu falei, cara, as cidades são organismos. E aí eu fiz uma parceria com a Secretaria de Segurança do Distrito Federal e a gente fez juntos um diagnóstico, um mapa da cidade. E a gente viu onde é que as manchas de violência aconteciam. E aí a gente foi lá e fez um doing, vamos dizer. Estimulamos. Como? Botamos música, arte, esporte. No lugar onde a violência está acontecendo, a gente tem que estimular, tem que levar movimento, tem que levar oportunidade para que essas crianças tenham outra coisa a fazer que não, né, crime, que não besteira. O projeto das bibliotecas parques aqui no estado do Rio, eu assim, tenho o maior orgulho porque eu fiz parte dele. Eu era superintendente da Secretaria de Cultura e eu fiquei um mês em Medellín. Assim, que interessante. Genial, conhecendo, assim, eu falei assim, gente, se Medellín fez, a gente pode fazer aquilo, a gente achou, quando eu voltei de lá, assim, a gente criou a sala Meu Bairro, nas comunidades, primeiro Manguinhos, Rocinha, Alemão e Pavãozinho. A gente criou Meu Bairro. Então, era um encontro que eu tinha com todas as lideranças, com as comunidades. Eu botava a planta de como seria a biblioteca, mas ela, assim, só tipo um quadrado. Eu falava assim, o que a gente quer aqui? Sentava, sabe aquela coletiva, a construção, construir juntos com vocês? Conseguiu construir em Manguinhos um dos projetos mais lindos que eu já vi, que é a Biblioteca Parque de Manguinhos. No meio do caos. É aquela que é a ideia da Biblioteca Parque, é isso, é o doim do Rio. Você vai lá no ponto. É isso. Pá, aí você cria aquele monumento, a coisa mais linda, com os melhores equipamentos, com livros, assim, um acervo de mais de 25 mil livros, com cinema, com aulas. Olha, emocionante. É emocionante. Eu lembro que tinha sempre um menino que ia lá, ele chegava todo dia, antes de abrir, ele estava ali na porta. É a coisa mais fofa. Aí, é assim, isso que transforma. A gente começou a falar assim, cara, tem algum problema, tem alguma coisa. E ele muito tristinho, aí ele ficava sentado, aí ficava assistindo um vídeo. E a gente foi chegando mais perto. É isso, a mãe dele ia trabalhar, deixava ele sozinho em casa, ele era super maltratado. Então ele se sentia bem naquele... Quando a gente começou a perceber que a gente podia mudar a vida dessas crianças, trazendo, entendendo o que elas estão passando, primeira coisa, né, era mesmo que chegava lá descalço, eu falei assim, aqui não pode entrar descalço. Aí a gente pegou um patrocínio da Havaianas, então várias sandalinhas, mas você tem que entender e saber que você não pode andar descalço na rua também. Então, esse trabalho, assim, é um trabalho de formiguinha, mas que é totalmente possível. Totalmente. Eu vi isso em loco, eu vi ali, é o que você está vendo com o seu trabalho. Então, o nosso problema maior, assim, no nosso caso, o Estado, né, governo, que eu digo, é que as pessoas querem inventar a roda na gestão seguinte. Aí, amor, não tem como. Já está feito, a coisa está pronta, a coisa mais linda, funciona, deu certo. Vambora! Olha que legal. Esse é um dos pontos que a gente toca tanto, né? Que é a coisa de sair do ego, sair do próprio umbigo. Não importa, a gente é anônimo, anonimato, não importa quem fez. Vamos focar no que dá certo. Eu tenho um orgulho, foi um projeto maravilhoso. Fiz, assim, muitos amigos queridos, conseguimos tirar milhões de crianças do crime, muitas, em função da arte, né, da cultura, da educação. É isso. E é você oferecer uma alternativa à cultura do medo. Porque a cultura do medo, ela ameaça, ela pune, ela mata. E é isso que está acontecendo, o extermínio dos nossos garotos. Imagina com 40 milhões de pessoas com fome, o que vai acontecer se a gente começar a fazer isso? Vai fazer o quê? Vai pegar o moleque
que foi pego roubando e vai matar ele? Não, não podemos. O que você passou aqui pra gente agora. Porque é isso. Então a gente precisa mudar a chave. É esse novo normal, que é o título da nossa conversa, é isso. Vamos ter mais consciência, vamos olhar as coisas por um ângulo mais amplo, sabe? Assim, um outro ângulo para a gente ter a big picture. Porque essa coisa de você, né, de novo, você deu o exemplo do próximo governo que interrompe o que estava indo tão bem do outro. E quantos anos a gente vive isso, gente? não, e esse olhar míope, essa visão encurtada. Isso, né, Maria Paula? Pois é, não dá. E essa coisa de você achar que a violência vai resolver, porque não resolve, só piora. Só piora. O ciclo da violência, ele vai se perpetuando de uma forma que ele vai se acentuando. Quando você pega a maioria das vítimas, olha a seriedade disso que eu vou dizer, hein? A vítima que não é acolhida, que não é amparada e auxiliada a retomar a vida para além do trauma que ela viveu, ela se torna um agressor. Os agressores de hoje são vítimas de ontem. Vamos parar de punir, vamos começar a amparar, a gente tem que ajudar as pessoas a sair dessa. O sistema, assim, é uma violência urbana, né? Porque a gente vê a quantidade, eu falando aqui para o meu estado, a quantidade de favela que a gente tem, né? É um problema sério no sistema penitenciário. Muito. Nossa, seríssimo. Você entra a própria o que a gente chama de Degase aqui. O Degase começou, teve um ano que fez uns trabalhos muito legais, né? Que são para os adolescentes. Mas, cara, eu sinto muita falta. Acho que a gente tem que. Eu já vou. Sempre saio dessa live com algum projeto na mão. Oba! Não, eu quero, assim que tudo voltar ao normal, eu acho que assim, voltar ao normal, que eu digo, as pessoas poderem se ver novamente, ter esse contato, mas vamos pensar num projeto para cá. Vamos, bora! Palestras, a gente trazer uma garotada, sabe? A gente tem tantos, né, a prefeitura como o Estado tem tanto projeto bacana dentro desses locais. Eu gosto de trazer. Quero Ótimo, vamos. Conte comigo, Renata. Estamos juntos. Para a gente falar sobre isso, sabe? Escutá-los também. Claro. O que a gente pode fazer? E chamar outras pessoas. Vamos pensar juntos, claro. Porque como é que a gente pode ajudar você aí, por exemplo? Assim, nós aqui, Cidade das Artes, que é uma fundação, que trabalha com arte e educação, como é que a gente ajuda? Eu acho que primeira coisa. Eu acho que essas relações são. Eu estou aqui trabalhando. Isso aqui é um trabalho. Eu já tive uma ideia. Para a gente fazer um ciclo de encontros repensando a forma como a gente encara as cenas. Porque o que eu sinto é que a ficção legitima a violência, a ficção glamoriza a violência de uma forma muito cruel. Porque ali na tela, ok, mas só que aí as pessoas reproduzem aquilo de verdade na vida delas. E elas, inclusive, querem, glamorizam, acham que é legal. E aí, na hora, não é legal. Não é legal para ninguém, nem para quem está de um lado, nem para quem está do outro. Então, a Embaixada da Paz, ela tem essa pegada de amparo, de acolhimento da vítima, do agressor, da polícia, de todo mundo. De todo mundo. A gente acredita que a transformação é possível por essa via, que é a via do afeto, que é a via da inteligência, que é uma via muito mais inteligente. Porque quando a gente pensa, por exemplo, eu estava falando desse treinamento nas Forças Armadas. Em um determinado momento, alguém falou para mim, Maria Paula, mas e quando a gente tem dois vizinhos, né, dois territórios vizinhos, e vamos dizer que tem uma árvore que passa pelos dois territórios? Se um dos vizinhos fica mais fraco, fica adoentado, o que vai acontecer com essa árvore e as frutas dessa árvore?
o outro, o vizinho forte, vai lá e vai tomar tudo, né? Tentando mostrar o quanto era importante manter, né, o belicismo no sentido de proteção de fronteira. Aí eu falei, não, se o vizinho está doente, eu vou lá, colho as frutas e ofereço para ele. Aí ele falou, ha, que ingenuidade. Falei, quem será que está sendo ingênuo? Porque, na verdade, nesse momento a gente percebe que é muito mais ingênuo você achar que você vai fazer mal para o outro, que você vai agredir, que você vai tomar o que o outro tem e que vai ficar por isso mesmo. Não fica. Não fica. Por esse olhar ampliado e de longo prazo, você vê que a pessoa que fez isso, ela está arrumando encrenca para ela mesma. Esse tipo de narrativa precisa ser explicitado para os nossos jovens. Para que eles possam... Essas fichas precisam cair. A gente precisa parar de glamorizar, parar de legitimar a violência. Então, quando você sofreu algum tipo de agressão, o legal não é se vingar. Não é. Se vingar vai perpetuar um círculo vicioso e você vai se tornar uma vítima desse ciclo eternamente. E aí é isso. A vítima de ontem se torna agressor de hoje, amanhã ele vai ser vítima de novo, e aí depois... Vamos romper com esses ciclos, vamos criar novas narrativas. Eu acho que o que a gente precisa é isso. E como? Com a resiliência. Olha que povo incrível que a gente tem, Renata. Essa molecada que não tem nada, não tem oportunidade nenhuma, e ainda assim é de uma sagacidade, tem uma criatividade. O povo sabe improvisar. O povo dá aula de improviso. Então a gente tem que pegar isso, empoderar isso para a vertente pacificadora. Empoderar, mostrar que eles podem. Olha isso aqui. Aí. Você acabou. É tipo assim, você acabou de criar um meme em um segundo, incrível, que viralizou. Ele nem percebe que aquilo que ele fez. Porra, isso é incrível, né? Então, a gente tem que mostrar isso, é verdade. Top total, a gente pensar num projeto assim. Pode ser no meio da pandemia, a gente tem um estúdio de live aqui super bacana, a gente pode fazer, ver quem vai participar. Bora! Eu topo. Eu vou escrever para você, para a gente montar isso junto, eu vou adorar. Eu adoro, imagina, eu tenho que ser um assistente da embaixadora da paz. E o legal da Embaixada da Paz é que somos todos embaixadores da paz. Claro. Você também, e cada um dos que vão entrar na nossa turma. Cada um tem seu papel na sociedade. É isso que a gente estava falando no começo. A gente tem que. Acho que todo mundo tem que começar a cumprir o seu papel. Isso. Sabe? É isso que está faltando. Isso. Qual é o papel, né? E vou dizer mais. Nesse momento que as pessoas estão com muito medo, as pessoas estão muito deprimidas, muito desesperançosas, está tendo muito pânico, suicídio. Nesse momento, meu amor, vai fazer voluntariado, você vai ver como você melhora. Porque quando a pessoa bota a energia dela em ação, e aí volta ao símbolo da Embaixada da Paz, porque os movimentos, eles podem te levar para um lugar escuro de sofrimento, de raiva, da violência, ou te levar para o sol, te levar para um lugar bom, te empoderar. Um lugar seguro, é isso. Seguro, exato, onde você se sente bem, onde você se sente internamente confortável dentro da sua própria pele. E é isso que a gente precisa oferecer. E é simples. Não é fácil, mas é simples. É muito simples. Tanta coisa. Cada conquista nossa, né? Vibra, eu vibro. Claro. Genial. Consegui tirar um adolescente. Maravilhoso. É isso. Mano, é isso. Consegui fazer 10 leitores. Não, e essa coisa do acúmulo das pequenas conquistas, a gente precisa começar a valorizar isso para eles, para que as pessoas que não têm acesso às grandes transformações entendam que as pequenas conquistas são tão importantes quanto as grandes. Exatamente. Você falou uma coisa aqui que eu lembrei agora. Eu lembro que minha filha tem 21 anos. Quando ela tinha
aquela idade bem, 14, 13, nossa, tá com trabalho do cão, aí tudo reclama. Aí eu falei, olha só, você vai um dia comigo lá em Manguinhos, vai passar o dia lá comigo, tá? Você não precisa fazer nada, eu só queria que você olhasse o trabalho da sua mãe. Você visse com quem eu estou conversando, o que, que a gente passa, assim, o que a gente está fazendo ali. Olha, eu quero ver se você vai voltar de lá reclamando. Fiz, mas eu precisei mostrar para ela, literalmente, como é que é. E que bom, e o quanto isso ampliou os horizontes dela. Claro. Gente, não é brincadeira. Peraí. Ó, todos aqui da sua idade, outro menor que você, apanha todo dia, esse aqui não vai na escola, esse aqui não tem o que comer. E olha o que a gente está dando aqui para eles, a oportunidade de um livro fazer uma diferença para ele, nesse momento. De um acolhimento, de uma conversa. Então, é isso. Foi muito legal. Ela ficou com aquilo na cabeça, um mês depois ela foi conversar comigo sobre isso. Eu falei assim, poxa, mas como é que está lá? E valorizar, né? Principalmente essa iniciativa sua de leitura, a gente precisa valorizar muito a leitura, né? Porque quando a pessoa não tem acesso aos livros, ela tem que acreditar no que os outros dizem para ela. E você vai, pois é, se você não lê, você sabe até, você pode ler periódico, jornal, não tem problema. O que for. É um na biblioteca, né? É uma ferramenta de libertação. Você que escolhe. Você que escolhe. Sabe, você vê aquelas pessoas lendo assim, aquela revista viajando. Deixa. Quer ver figurinha? Vai ter figurinha. Claro. O que for. A gente tem que oportunizar isso cada vez mais. A gente tem uma sala de leitura linda aqui. Quero ampliar ela mais até. A gente recebe muitos alunos da rede pública. Muita coisa. A gente tem uma coordenação de cultura e educação muito linda aqui na Cidade das Artes. Nossa equipe faz um trabalho maravilhoso. Enfim, aqui estou voando. Né? Infelizmente, assim, foi esse ano um ano muito atípico para o mundo, né? A gente conseguiu se reinventar mais uma vez, né? Todo mundo fala assim, a cultura está se reinventando. Eu falei, parece que nunca se reinventou, né, gente? A gente vive se reinventando o tempo inteiro, a gente está se reinventando. Então vamos continuar, vai fazer o quê? Mas, assim, muito bacana saber da sua história, do seu trabalho, que delícia, assim, fico muito feliz, porque é difícil, né, a gente, e eu acho que muita gente que está aqui nos escutando não tinha ideia desse outro lado da Maria Paula. Olha que bacana. Né? Mas, ao mesmo tempo, não tenho a menor dúvida que a MTV, que o Caceta fez você... Claro, né? claro. Coisas tão fortes, importantes, mas com certeza. Que mexeram muito com o social das pessoas, sim, e fez você se tornar essa pessoa hoje, né? Assim, trazer esse trabalho tão presente na sua vida e muito importante para o Brasil. Eu acho que... Deixa eu te perguntar, você já pensou em se candidatar? Não, a minha história ela é apartidária. Olha isso que lindo. Então, seja da esquerda, seja da direita, eu estou aqui para oferecer meu apoio, eu estou aqui para sustentar as iniciativas que forem mais bacanas, verdadeiramente. Entra governo, sai governo, estou te falando. Na época do Lula, eu estava lá direto. Na época que eu fiz o negócio nas penitenciárias, o ministro era o Cardoso, maravilhoso. E aí depois veio o Temer, tudo bem, e agora estamos aqui. Eu não faço distinção, eu estou num lugar neutro justamente para eu poder circular, porque eu tenho essa... Pouca gente tem tanto acesso a todos os níveis e todas as pessoas quanto eu, então eu uso isso. Eu não vou abrir mão desse lugar que é... Oi? Eu acho que é dessa liberdade, né? Dessa liberdade, exatamente. E desse lugar que pode circular por todos.
e livremente. Eu não abro mão porque eu acho que eu posso colaborar mais assim do que se eu entrasse para um partido e fosse me candidatar a alguma coisa. Eu acho que eu posso colaborar mais dessa forma. E Fora. faz mais sentido para mim. Então, e a minha expertise, você sabe, né? É aqui, é na frente da câmera, é em cima do palco. Eu vou lançar um filme novo agora no Festival de Gramado. Conta pra gente. É lindo, lindo. Chama Por que Você Não Chora? Bárbara Paz, genial, é a protagonista, maravilhosa, maravilhosa. Ela faz uma moça que está com desafios, ela tem borderline, é um transtorno de personalidade bem intenso, e eu faço a psiquiatra dela, seríssimo. E aí, então, já de novo, a vida e a arte se encontrando. Mas então é isso, eu acho assim que a gente tem que ampliar cada vez mais a nossa possibilidade de ação, mas, ao meu ver, com muita responsabilidade e sem ingenuidade, que é isso, entendeu? Vamos fazer. Eu estou fazendo isso tudo, não é porque eu quero ser boazinha, porque como é legal falar de paz. Não, é porque é melhor para todo mundo. É melhor para mim, é melhor para você, é melhor para o ambiente que a gente É cria. melhor para Para a sociedade, exatamente. Nossa, a gente vai dormir melhor. É isso. E aí eu faço esse convite. A pessoa que está meio em casa, sem saber o que fazer, se sentindo meio deprimida, parte para o voluntariado. Hoje mesmo você vai ver que em uma semana você já melhorou. Tem depressão que pegue, né? Não tem, não tem. É, porque é um ânimo que te dá. E você, quanto mais você se coloca a serviço, mais você conhece gente incrível que está fazendo. Cada iniciativa mais linda que a outra. São pessoas inteligentíssimas. E aí eu acho que agora também, talvez, com esse novo paradigma se estabelecendo da cultura da paz, talvez eu acho que também a comunidade que tem grana possa entender também que a gente precisa investir nisso. Não adianta investir em muro, em arma, em violência, em mais violência. A gente tem que investir em livro, a gente tem que investir em cultura, em arte, em música, em esporte. Maria Paula, o que seria dessa pandemia se não fosse... Pois é, exatamente. Tinha se matado mesmo. Você viu como é que todo mundo leu livro, todo mundo assistiu filme, todo mundo ouviu música. Isso. Então, o que a gente está... Olha aqui, isso está aqui, né? A gente... Vamos embora, vamos continuar, vamos girar essa roda. Paula, tu achas que o novo normal irá se acoplar ao antigo normal no universo das artes? Eu acho que ele vai se reinventar. Assim como todo mundo está se reinventando, eu espero que o novo normal ele seja nivelado por cima e não por baixo. O que eu quero dizer com isso? É que ao invés da gente ficar apegado às coisas como elas eram antes e tentar forçar a barra para que voltem a ser e que não serão mais mesmo como eram antes, para a gente ter a inteligência, a clareza, a lucidez para fazer melhores escolhas, para que a gente possa improvisar mesmo, porque agora, gente, ninguém sabe nada, eu nunca vi tanta incerteza, nem os médicos, os protocolos todos foram por água abaixo, a gente não sabe de nada, então vamos inventar algo que seja amoroso, suave, respeitoso, inteligente e prazeroso, porque é muito melhor assim. Bora fazer projeto juntos, Renata, eu já estou com 1000 ideias. Ai, eu vou depois mandar um WhatsApp para você com meu e-mail, a gente vai te falando, vamos fechar, fazer um projeto lindo, fazer uma conexão com vocês, vai ser... a gente está totalmente aberto a isso, tem uma turma aqui incrível, a gente faz um trabalho também, você vai ter oportunidade de conhecer, mas terminamos já. Poxa, passou rápido, já passou 1 hora. 1 hora. Queria agradecer muito, adorei, foi muito gostoso o nosso papo. Eu que te agradeço. Eu que te agradeço pela oportunidade, pelo carinho, eu que te agradeço. E agora, mais ainda, eu que te agradeço porque a gente vai unir forças e vamos pensar em projetos juntos. Vamos pensar em projetos sim, sem dúvida alguma. Formou. Eu sempre peço, você já deu a live inteira, você já falou coisas lindíssimas, mas eu sempre peço, quando está terminando,
que o nosso convidado deixe uma mensagem de o que você quiser para quem está nos assistindo, e é para a gente encerrar. Tá. Então, eu vou finalizar lembrando para as pessoas que a paz ela começa dentro da gente. Então, que a gente pode cultivar dentro de nós esse espaço de silêncio, de respeito, de suavidade, de serenidade. A partir desse espaço, a gente começa a criar ambientes que possam refletir esse estado interno que a gente está vivendo. Então, vamos embora de verdade dedicar alguns minutinhos do dia para, sabe, acalmar a mente, respirar fundo e simplesmente contemplar. Acho que esse mundo que a gente está vivendo, ele tá muito para fora. Na pandemia, principalmente, é todo mundo muito, né, nos gadgets, nas redes sociais, em tudo. Não vamos esquecer que para dentro é que transforma. Não vamos perder isso de vista. Vamos cultivar isso. Ainda mais agora que todo mundo está tendo um tempinho a mais para fazer isso. Vamos aproveitar, né? Maravilha. Obrigada, adorei. Um beijo enorme. Eu que agradeço. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Nos encontramos em breve, com certeza. Isso. Tá bom? Obrigadão. Beijo. Beijo. Obrigada. Tchau.